Diante disso que os senhores falaram, eu queria fazer duas provocações aqui. Vocês fiquem à vontade para responder, questionar, ponderar em cima disso. O mestre seria, primeiro, uma ponte entre o saber eclesiástico e o saber secular? Primeira provocação. Segundo, o mestre seria aquele responsável por fazer com que a igreja não continue respondendo perguntas que a atualidade não faz mais? E a falta dele faz com que a igreja esteja estagnada no tempo? Ou seja, a igreja ela está desprovida de mestre, então ela continua respondendo perguntas de 40 anos atrás. Duas aqui. Ele é a ponte entre o saber eclesiástico e o saber secular. E outra, ele é aquele cara que... Ele é o ministério, o braço, né, que vai ajudar a igreja a atualizar suas respostas. Vocês dividem aí como é que vocês vão fazer. Ainda bem que não sou eu que vou responder. Né? Eu começo, então, com essa questão da cultura secular e da cultura bíblica. Eu acho, sim, que existe parâmetros diferenciados entre essas formas de compreensão da vida. Existe uma dinâmica dentro da cultura secular que talvez apresente algum um grau de incompatibilidade com aquilo que melhor define a fé cristã. Mas há dimensões da cultura secular que estariam compatíveis, de alguma maneira, com o exercício da fé cristã e que nós não precisaríamos fazer um processo de uma ruptura radical dentro de uma visão de fé muito narcisista, voltada para nós mesmos. Então, esse assunto, quando se coloca a questão da cultura secular, eu acho que precisamos não só compreender o que é essa cultura secular, a diversidade que ela significa, que ela representa, e que parte dela nós podemos estar associados de alguma maneira enquanto indivíduos que vivem dentro de um contexto social e podem contribuir não só com a perspectiva da proclamação de uma fé que salva, mas também de uma cultura civilizatória para essa sociedade. E, por outro lado, eu também acho que o mestre, volta a essa figura que nós estamos aqui tratando, dentro da realidade da revelação bíblica, ele é alguém que precisa ter conhecimento dessa cultura secular, precisa estudar os rumos do pensamento que a sociedade tem viabilizado e ter concretizado para que a resposta dele seja uma resposta sensata e lúcida, até dentro de uma provocação que você faz, no sentido de responder perguntas que a cultura e que a sociedade está fazendo nesse tempo. Então, se ele não tiver uma percepção do que é, por exemplo, o marxismo cultural, se ele não tiver uma percepção do que é uma concepção de inteligência artificial, o como foi mestre, citado então, aqui não pode ficar represado só nos compêndios de teologia. É a opinião do senhor. É o que o senhor diria. Sim, porque existem duas vozes que precisam estar muito ativas dentro do universo da igreja. A voz que fala para a igreja e a voz que fala para aqueles que não estão na igreja. E mesmo essa voz daquele que fala para os que não estão na igreja pode também ser a ponte de como se fala para esses que não estão para a igreja, daqueles que estão acostumados só com a voz dos que são da igreja e precisam aprofundar o sentido do dogma da fé. Então, eu acho, esclarecendo isso melhor, ao mesmo tempo que precisamos ter homens com a capacidade do aprofundamento, isso de alguma maneira também diz respeito ao ministério do mestre, aprofundamento de compreensão mais meticulosa do que a fé significa, representa, nós precisamos também ter homens e mulheres que sejam capazes desse olhar para fora e falar coisas que sejam plausíveis do que está acontecendo lá fora. Sim. E dar respostas àquilo que a sociedade está inquieta diante dos rumos da cultura, da política, da vivência social. Eu acho que esse é o ponto, mestre André.